Você já imaginou um lugar onde o frio é tão intenso que seus cílios congelam só de você ficar muito tempo do lado de fora? Onde lobos percorrem distâncias maiores que a de São Paulo ao Rio de Janeiro só para encontrar comida? Onde um tigre do tamanho de um urso caça cervos sobre a neve? E peixes nadam em rios congelados como se nada estivesse acontecendo? Pois esse lugar existe e se chama Sibéria. Mas esqueça a ideia de que é só um deserto de gelo vazio. A Sibéria é, na verdade, o maior refúgio de vida selvagem do planeta, um laboratório vivo de resiliência extrema, onde animais raros evoluíram truques quase mágicos para sobreviver ao que seria a morte certa para qualquer um de nós. Alguns hibernam por meses sem comer. Outros ouvem o coração de um rato sob 1 metro de neve. Tem até uma foca de água doce, sim, água doce, nadando no lago mais antigo da Terra. E o mais assustador? Tudo isso está desaparecendo, mais rápido do que você imagina. Hoje vamos mergulhar, metaforicamente, porque lá você congela em minutos, no mundo secreto da Sibéria, onde natureza, frio e sobrevivência se fundem num espetáculo que ninguém deveria perder. E a jornada começa com um número que vai te deixar de queixo caído. A Sibéria não é um lugar, é um continente dentro de um país. Com 13,5 milhões de quilômetros quadrados, ela cobre 75% do território da Rússia. Uma área tão grande que, se fosse um país, seria o maior do mundo, superando o Canadá, Estados Unidos e China juntos. Vai dos Montes Urais, no oeste, até o Oceano Pacífico, no leste, e do Ártico gelado ao sul quente da Mongólia. E nesse imenso território, a natureza não escolhe um só clima. Ela testa todos os extremos. No norte, a tundra ártica é um mar branco de gelo por 8 meses do ano, onde o sol some por semanas. No centro, a taiga, a maior floresta boreal do planeta, abriga 25% de todas as árvores do mundo, com pinheiros que sobrevivem a menos 60 graus Celsius. No sul, planaltos vulcânicos, estepes secas e o lago Baikal, o mais profundo e antigo do mundo, com 20% da água doce líquida da Terra. Essa diversidade geográfica é o segredo por trás da incrível vida selvagem da Sibéria. Cada bioma criou suas próprias regras de sobrevivência, e os animais as aprenderam com perfeição. Mas o que realmente define a Sibéria é sua escala de extremos. Em Oymyakon, a Apollon do frio, a temperatura já chegou a menos 68 graus Celsius, o suficiente para congelar gasolina, rachar metal e transformar o hálito em agulhas de gelo. Já no verão, o mesmo lugar pode atingir mais 38 graus Celsius, uma das maiores amplitudes térmicas do planeta. E mesmo assim, 30 mil espécies diferentes de vida selvagem chamam esse lugar de lar. Não por acaso, por escolha. Porque aqui, no coração gélido da Rússia, a vida não espera o mundo ficar mais fácil. Ela se reinventa para vencer o impossível. E justamente por isso, os verdadeiros mestres da Sibéria não são os maiores, são os mais silenciosos. Na Sibéria, ser predador não é sobre força bruta, é sobre estratégia, paciência e adaptação ao impossível. O tigre siberiano, por exemplo, não é só o maior felino do mundo, até 300 quilos e 3 metros de comprimento. Ele é um fantasma da neve. Sua pelagem alaranjada com listras se funde perfeitamente com as sombras das coníferas, e suas patas largas agem como sapatos de inverno naturais, silenciando seus passos sobre a neve. Ele caça sozinho, emboscando veados ou alces, e uma única presa pode alimentá-lo por 1 semana. Mas seu papel vai além. Ao controlar populações de herbívoros, ele impede que as florestas sejam devoradas, mantendo o equilíbrio da taiga inteira. Mas o tigre não é o único rei. O urso pardo da Kamchatka domina os rios no outono, engolindo até 36 quilos de salmão por dia para acumular gordura antes da hibernação. Essa farra não é só sobre sobrevivência, é sobre fertilização. Seus restos de peixe, espalhados pela floresta, enriquecem o solo com nitrogênio, ajudando árvores como o quedros a crescerem mais fortes. Já o lobo cinzento siberiano, com matilhas que percorrem 65 km por dia, não caça aleatoriamente. Ele seleciona os mais fracos, doentes, velhos, feridos,
melhorando a saúde genética dos rebanhos de renas e alces. Sem lobos, esses herbívoros explodem em número, devastam o musgo e o líquen e levam décadas para o ecossistema se recuperar. E tem ainda o carcaju, o mais subestimado de todos. Com cara de urso e coragem de leão, ele mastiga ossos congelados que nem lobos conseguem quebrar. É o sanitário da taiga. Remove carcaças que poderiam espalhar doenças e nunca come tudo. Deixa restos para corvos, raposas e até ursos menores. Até o ibis, leopardo das neves, com menos de 100 indivíduos na Rússia, desempenha um papel crucial. Ao caçar cabras siberianas nas montanhas do Altai, ele protege os pastos alpinos da superexploração. Cada um desses predadores é, na verdade, um jardineiro invisível, podando, fertilizando, regenerando. Mas quando eles desaparecem, toda a floresta desaba em silêncio. E é justamente isso que está começando a acontecer. Na Sibéria, ser presa não significa ser fraco. Muitas vezes significa ser essencial. As renas, por exemplo, não são só alimento para lobos e ursos, elas são jardineiras do Ártico. Seus cascos largos escavam até meio metro de neve para alcançar o líquen Yagel, e ao fazê-lo, espalham esporos que regeneram o musgo por toda a tundra. Sem elas, esse líquen, base da cadeia alimentar do norte, simplesmente desapareceria. E não é só isso. Suas migrações sazonais transportam nutrientes entre regiões, e suas trilhas viram microhabitats para plantas raras e aves do solo. Mas os verdadeiros heróis silenciosos estão abaixo do radar, ou melhor, abaixo da neve. Os lemingues, roedores do tamanho de um punho, têm um superpoder. Eles criam túneis sob a camada de neve, formando um mundo subterrâneo onde se reproduzem mesmo no pico do inverno. Eles são a base da cadeia ártica. Corujas das neves, raposas do Ártico e até ursos polares dependem deles. Seus ciclos populacionais, que explodem a cada 3, 4 anos, pulsam como um coração ecológico, regulando a reprodução de predadores por toda a região. Já o pica-quedro, ou kedrovka, um pequeno corvo da taiga, enterra 70 mil sementes de quedros por ano e esquece onde plantou a maioria. Resultado, ele refloresta clareiras inteiras, sozinho. É a maior força de reflorestamento natural da Sibéria, e ninguém fala dele. Até os alces, os maiores cervos do mundo, são engenheiros. Ao podar vidoeiros e choupos, eles criam clareiras onde a luz do sol chega ao solo, permitindo que morangos silvestres, mirtilos e orquídeas floresçam. Suas pegadas viram poças que viram berçários para mosquitos, libélulas e girinos, que por sua vez alimentam pássaros e morcegos. E o veado cabarga, com seu almíscar medicinal, é o único dispersor eficaz de dezenas de plantas raras da taiga profunda. Cada um desses animais, por menor que seja, costura a teia da vida siberiana. Mas quando o permafrost derrete e o clima se descontrola, os pequenos são os primeiros a cair. E com eles, tudo desaba. Na Sibéria, não existem estações comuns. Existem 4 mundos distintos, cada um com suas próprias leis, desafios e oportunidades. O inverno, que dura até 8 meses, não é apenas frio. É um teste de sobrevivência total. Aqui, o urso pardo entra em hibernação, mas as fêmeas dão à luz filhotes de 500 gramas em tocas geladas, amamentando em estado de letargia, usando só a gordura acumulada. Enquanto isso, a raposa do Ártico caça lemmings sob a neve com saltos verticais de 1 metro, e os lobos percorrem distâncias absurdas, comendo carcaças congeladas quando a caça falha. Sobreviver aqui não é viver, é esperar. Mas quando a primavera chega, tudo muda em questão de dias. O degelo explode. Rios como o Lena desbloqueiam com um estrondo que se ouve a quilômetros, e o permafrost começa a derreter, liberando metano e criando pântanos. É o momento de renas dar à luz, ursos saírem da toca e aves migratórias, como os gansos brancos, retornarem para formar casais que durarão a vida toda. Até a salamandra siberiana, que sobrevive congelada a menos 40 graus Celsius, renasce,
Seu sangue contém um anticongelante natural que a protege de danos celulares, e ela se reproduz em menos de um mês antes que os pântanos sequem. Depois, o verão chega como um festival fugaz de 24 horas de luz. No norte, o sol da meia-noite ilumina florestas, onde alces pastam, filhotes de lobo brincam e o tigre siberiano ensina seus jovens a caçar. É a única janela do ano para comer, crescer e se preparar. Mas já em setembro, o outono avança como um relógio. As folhas douram, os ursos entram em hiperfagia, comendo até 20 quilos de frutas por dia, e os machos de rena lutam com chifres por haréns, perdendo 25% do peso sem sequer comer. Esse ciclo, congelar, renascer, explodir, preparar, acontece há milhões de anos. Mas agora o relógio está adiantado. Invernos mais curtos, verões mais quentes, degelos irregulares estão desmontando o equilíbrio. E quando o ciclo falha, ninguém consegue se adaptar a tempo. A Sibéria está derretendo, e não é metáfora. O Ártico russo está aquecendo 3 vezes mais rápido que a média global. E o permafrost, que sustenta florestas, rios e até cidades, está se desfazendo. Em 2020, incêndios florestais queimaram 20 milhões de hectares, uma área maior que a Grécia inteira. Essas chamas não só destroem habitat, mas liberam bilhões de toneladas de CO2 armazenadas no solo congelado, alimentando um ciclo vicioso de aquecimento. E o pior? O gelo do Oceano Ártico está sumindo, forçando ursos polares a nadar 160 quilômetros sem descanso, com muitos morrendo de exaustão antes de alcançar terra firme. Mas o clima não é a única ameaça. A caça ilegal continua a dizimar espécies raras. Menos de 500 tigres siberianos restam na natureza, e menos de 100 leopardos das neves sobrevivem na Rússia, caçados por peles, ossos e troféus. E há um felino ainda mais raro, o leopardo de Amur. Com menos de 120 indivíduos na natureza, ele é o felino mais ameaçado do planeta, vivendo apenas nas florestas nebulosas da fronteira entre Rússia e China. Sua pelagem espessa, manchas douradas e pernas longas o tornam perfeito para o inverno siberiano, mas também o tornam alvo de caçadores furtivos e do mercado ilegal. Felizmente, programas de reprodução em cativeiro e reintrodução já devolveram dezenas de leopardos à floresta, mostrando que ainda há tempo para reverter o impossível. O cervo almiscarado é perseguido por seu almíscar, usado em perfumes e medicina tradicional, vendido por milhares de dólares no mercado negro. Além disso, a mineração, o desmatamento e a expansão de estradas fragmentam corredores ecológicos, isolando populações e aumentando o risco de extinção genética. Até o Lago Baikal, patrimônio da humanidade, sofre. O aumento da temperatura reduz a reprodução do golomianca, um peixe translúcido que é a base da dieta da única foca de água doce do mundo. Mas há esperança, e ela vem de escolhas humanas conscientes. Na Rússia, 42 mil quilômetros quadrados de novas reservas foram criadas para proteger tigres e leopardos. O programa de monitoramento Amur reduziu a caça ilegal em 20% com patrulhas comunitárias e tecnologia de drones. E projetos de restauração de pântanos estão revitalizando os Petsy, os maiores sumidouros de carbono do planeta. Porque a Sibéria não é só um território russo, é um pulmão, um regulador climático, um laboratório de vida, e sua sobrevivência afeta a todos nós, em todo o mundo. Mas o que garantirá seu futuro não é tecnologia. É vontade política e pressão global. E é sobre isso que vamos falar agora. Pense nisso. Enquanto você assiste a este vídeo, o permafrost está derretendo. Um tigre siberiano rastreia uma rena sob a neve e o último leopardo de Amur caminha sobre rastros que podem desaparecer em uma década. A Sibéria não é um lugar distante, cheio de animais selvagens. É um sistema vivo que regula o clima do planeta, armazena carbono suficiente para alterar o futuro da humanidade e abriga criaturas que evoluíram soluções geniais para sobreviver ao impossível. E ainda assim, a gente age como se ela fosse infinita, mas ela não é. Cada grau a mais, cada árvore derrubada, cada felino perdido é um fio a menos na teia que segura a vida no Ártico e no mundo inteiro. Então,
Não deixe esta jornada terminar aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que frio extremo igual a vazio. Comente abaixo, qual animal da Sibéria te marcou mais? E mais importante, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente vai continuar explorando os últimos redutos selvagens da Terra, com respeito, profundidade e uma missão clara: fazer com que o mundo veja o que está prestes a perder. A Sibéria não precisa de nossa piedade, ela precisa da nossa atenção. E enquanto houver quem se importe, ainda há esperança no frio mais profundo. Até a próxima fronteira da vida selvagem.